Excelente noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estamos aí? Tudo certo? Bom, é noite, dia, né? 6:30 da noite. Vamos então para mais um ciclo de palestras online da Associação de Engenheiros de Guarulhos, a ACEAG. E hoje é dia 2 de fevereiro. Já perceberam que já passou um mês de 2023? Pois é, e as metas já estão cumpridas? Bom, me chamo Ricardo e eu sou da Soberana Embalagens, a maior indústria de embalagens de Guarulhos, e eu que vou estar fazendo o host hoje com a incrível palestra aí do Gerlanium. Essa transmissão é feita pela Media Kitcom, que é a maior empresa, né, especializada em marketing de Guarulhos e São Paulo. Primeiramente, queria parabenizar vocês que estão aqui pelo seu tempo hoje dedicado, né? É uma honra estar contemplando uma palestra que pode mudar a sua forma de pensar. E hoje vamos estar com o eletricista Gerlano Dias. Gerlano, dá um oi pra gente aí, querido. Como é que tá? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos aí. Obrigado aí por estar disponibilizando desse tempo de vocês aí para que nós possamos estar juntos aqui por uma hora e pouquinho aí no máximo aí, para que eu possa talvez trazer algo para vocês novo e ficar à disposição de vocês aí também. Boa noite a todos. Com certeza vai trazer algo bem relevante, viu, Gerlano? Você é um cara bem conceituado aqui. Então, hoje a gente vai estar conversando com ele e o tema de hoje é proteção para conexões de usinas geradoras, solar e eólica na prática. A gente vai ver várias coisas aí sobre geradores. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a SEAG. Todo mundo já sabe qual é a visão, missão e valores da SEAG? Eu vou falar aqui para vocês perceberem como esse ciclo de palestras e até outras coisas que a SEAG faz, ela contempla, né? E está no core de cada um. Então, a visão é assegurar a efetiva participação dos profissionais associados em benefício da sociedade em seu aprimoramento profissional, propiciando o networking. Inclusive, é algo que a gente pode fazer aqui. Você, engenheiro, engenheira, que quer fazer networking, coloca aqui seus dados no chat, né? Seu nome, seu telefone e o que você faz. Vai saber que alguém aqui está procurando o que você tem hoje, né? A missão é valorizar o profissional da área de tecnologia, capacitando e orientando para a segurança e qualidade da vida e da sociedade. E os nossos valores é a ética, lealdade, responsabilidade, comprometimento e companheirismo solidificam nossas relações internas e externas. Será que isso é intrínseco dentro da SEAG? Bom, e para deixar isso mais visível, né? A gente tem alguns vídeos institucionais que a gente vai passar aqui agora, e os temas são institucional da SEAG, é o primeiro, né? O que o CREA faz, o que é a certidão de acervo técnico, e o que é registro profissional, e o que é RT. Depois dessas informações, a gente vai voltar para a palestra. Já voltamos, assiste aí. A SEAG vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A
SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam plantas dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional,
essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. É isso aí. Quem não conhece ainda e gostou dessas informações, visite a SEAG e o CREA Guarulhos, São Paulo. Agora, vou chamar o ilustre Gerlânio Dias. Gerlânio, tá comigo? Opa, estamos aqui. É isso aí. Agora é com você, meu velho. Manda aí, pode compartilhar e o palco fica todo seu. Fechado, deixa comigo. Enquanto todo mundo estiver vendo. Opa, tá abrindo aí. Tá vendo aí? Tá tranquilo? A imagem tá boa? Tá, acho que não tá aparecendo ainda o compartilhado, tá? O PPT, só tá uma anotação aí. É uma anotação só que eu deixei mesmo. Eu gostaria de começar com ela porque é um ProDist da ANEEL. Tá só um pouco pequena, cara, para enxergar. Você consegue Tá, dar um eu vou zoom nela tentar. aí? Vou dar uma maximizada nela aqui só um minuto. Só uma coisa antes, Gerlânio. No meio da palestra, quem tiver dúvidas, tá bom? Pode colocar aqui no chat que eu chamo o Gerlânio para fazer as perguntas, tá legal? Então, fiquem à vontade, vamos comparecer, né? Vamos estar presentes também. Isso aí, pode tocar, Gerlânio. Fechado. Pessoal, para começar, boa noite, tá? Meu nome é Gerlânio Dias, tá? Sou engenheiro eletricista de formação. Minha especialidade é em proteção em médias tensões, tá? Venho me especializando aí ao longo dos anos aí, né, em proteções aí, em disjuntores, em redes de média tensão. Então, com o advento aí das energias renováveis, né, começamos lá atrás com a eólica, né, então biomassa, até bem antes que isso. Então, começou biomassa, começou a eólica, e viemos para solar realmente. Então, quando caímos na solar realmente, que foi o grande boom aí, na verdade, né, onde nós temos aí hoje, em questões numéricas, se vocês forem olhar, por exemplo, Minas Gerais, 15% do que é consumido em Minas Gerais é de geração solar. Então, você tem um belo de um número aí, né, um número bem expressivo aí, para que nós tenhamos aí diversos fatores que corroborem para que nós possamos ter uma atenção maior para esse tipo de geração. A eólica vem forte também, biomassa também já tem um bom tempo, já são bem consolidadas também, mas por conta do advento da solar mesmo, ela realmente dominou o mercado. Inclusive, bem pouco tempo atrás agora, não faz muito tempo, a solar, né, a geração fotovoltaica, ultrapassou a geração eólica como a segunda geração do Brasil. Então, temos lá primeiro as hidráulicas lá, né, as nossas represas, nossas hidrelétricas aí, né, e agora temos o segundo colocado aí no top 3 aí, a geração fotovoltaica mesmo, tá? Quem faz a regulamentação dela é a ANEEL, através dos ProDist. Então, temos aí os ProDists aí, eu fiz questão de trazer até o ProDist original da ANEEL, para que não ficasse dúvidas aí, né? Então, nós temos aí o ProDist da ANEEL, tá? Que é a normativa 687. Ela teve várias revisões, vocês verificaram que ela já está na revisão de número 6, eu peguei ela hoje, inclusive, para que não tivesse problemas, tá? E aí ela veio sofrendo revisões, e inclusive teve uma revisão agora, troca, não troca, vai para frente ou vai para trás, aceitamos ainda, tem tarifação, não tem. Então, hoje nós vamos focar especificamente como o texto
da nossa palestra que já diz, né, que é na integração entre a usina e a rede de média tensão. É a minha especialidade, é onde eu domino bem, é onde eu trabalho bem. Mas tem umas questões tarifárias aí que a ANEEL tinha promulgado via governo federal e era para ter início agora a partir de janeiro de 2023, prorrogaram por mais 6 meses, né, quem vai ser o acessante, no caso, né? Isso é uma baita de diferença, pessoal, para vocês tentarem entender aí, ou quem está mais inteirado da situação, ele vai começar a taxar realmente, né? Alguns usam até o jargão que vai começar a taxar o sol, né? Então, vai ter uma taxa realmente para ser feita, ela tem uma escala de progressividade, então vai de 2023 até 2030, se eu não me engano, salvo engano, aí é o último evento, mas eles vão sempre fazendo alterações. Então, voltando para a minha área mesmo, para o tema-alvo mesmo, é a questão das gerações. Então, como ela veio sofrendo várias revisões, estamos na revisão 6 aí, é essa que nós vamos tratar especificamente mais por conta da média tensão. Então, é onde realmente se aplica, né? Então, o que houve no módulo 6 aí, que foi uma determinante até para algumas, serviu até como um pedágio para alguns aí, né? É a questão da potência gerada em relação ao grupo de ligação que você pode estar conectado à rede. Então, na revisão 5, como vocês podem ver aí, eles tratavam 100 kW como sendo a geração máxima para baixa tensão. Então, se você tivesse uma indústria ou algo do tipo, você poderia colocar até 100 kW ali de geração e você poderia manter a sua própria rede instalada, garantindo com isso a sua instalação física original, sem a necessidade de proteções adicionais ou alteração da classe de tensão. Quando nós chegamos na revisão de número 6, você começa com essa central de microgeração com uma potência zero e você pode chegar até 75 kW. Tá aí na revisão para vocês darem uma olhada. Então, nessa revisão até 75 kW, você pode ficar no grupo de ligação, que é o grupo de ligação de baixa tensão. Então, até aí, ok, não há problemas. Tem umas exceções aí, pessoal, para algumas companhias a nível de Brasil. Como eu trabalho com todas, então tem algumas companhias a nível de Brasil. A Energisa, por exemplo, no norte do país, aceita de 75 até 500 kW, eles têm algumas exceções lá. Celesc também, em Santa Catarina também, temos também algumas questões ali eles aceitam em alguns pontos, dependendo de algumas questões, mas há vias de regra, funciona da seguinte maneira: até 75 kW pico, né? Você pode fazer injeção na rede, baseado, obviamente, se você já tiver a sua instalação lá em baixa tensão, você pode fazer a instalação dessa maneira. Então, você vai conseguir fazer a conexão, fazer a sua geração em até 75 kW. Isso é um ganho financeiro para quem é o acessante, né? Em relação à acessada, no caso da companhia, é gigantesco. São valores aí até descomunais. Se eu for colocar um em relação ao outro, temos na ordem de mais de 1000% fácil aí, de integração que você precisaria adicionar mais em valores, né? Aí, isso seria a microgeração até 75 kW. Então, até esse ponto, você tem essa questão da microgeração. A partir de 75 kW, isso é vias de regras também, tem raríssimas exceções, mas, como eu já citei, normalmente de 75 a 500 kW pico, a grande maioria das companhias trata de algumas maneiras aí. Eles têm algumas proteções, algumas particularidades, mas a geração mesmo vai até 5 MB. Você pegar ali, eu começo em 75 e vou até 5 MW pico de geração. Todos esses, no meio entre 75 e 5 MB, cada companhia de energia a nível de Brasil faz exigências de proteções específicas. Alguns pedem mais, outros menos, outros não tanto, outros algumas coisas. Então, tem sempre uma particularidade ali, cada um pede mais ou menos o seu, mas todo mundo segue mais ou menos a mesma regra. Então, até 500 kW, até 3 MB, que até o Prodist cita aí, as proteções são bem comuns, vamos dizer assim, para a geração, não que sejam comuns para usabilidade. Então,
Tendo isso posto, tá, pessoal? Esse aqui é o Prodist da ANEEL, tá? Eu gosto bastante de citar essas agências reguladoras, que no final das contas é sempre elas que vão ser embasadas para usabilidade, tá? Baseado nisso, pessoal, a gente vai entrar aqui realmente nas questões onde nós vamos ter aqui, eu trouxe um exemplo aqui, tá? De uma usabilidade onde nós vamos ter aqui uma geração em baixa tensão, que é até 75 kW. Então, nós temos aqui até 75 kW, um cliente em baixa tensão, tá? É o básico do básico. Então, esse aqui seria uma casa, por exemplo. Poderia colocar ali numa casa. Então, você tem um inversor com a placa solar, ok. Você vai fazer a inversão. Vai ter um disjuntor de proteção geral, esse cara aqui. A carga, no caso, seria uma residência, não há problema nenhum. E o disjuntor geral. Então, você tem a carga, a proteção que você tem em relação ao inversor de frequência, em relação à sua geração, é o disjuntor aqui. Tá? Por quê? O inversor de frequência ele vai ter algumas funcionalidades onde, quando não tiver energia vindo da rede, aqui você está tendo um medidor de energia mesmo, tá? Então, quando você não tiver tensão nesse ponto da rede aqui, o inversor de frequência tem proteções que ele desliga, então ele desliga a geração. Então, aqui seria só mais uma proteção para curto-circuito. Então, quando nós temos uma proteção para curto-circuito aqui, caso ocorra um curto-circuito nesse ramal aqui, que seria o ramal da ligação das placas solares, o inversor aqui vai fazer a parte da proteção, e caso ocorra uma falta, ele desliga, para que você não tenha um retorno de tensão para a rede. Isso é uma proteção básica e em baixa tensão. Quando nós subimos o degrau, que aí nós vamos para outro patamar, nós colocamos aqui a questão das proteções já com disjuntores. Depois eu vou trazer até para vocês, para ilustrar, fotos até de algumas plantas que eu já visitei já, e dessa proteção na prática mesmo, tá, pessoal? Para vocês verem realmente como funciona, tá? Então, aqui você tem aqui a conexão da microgeração, tá? Instalada em média tensão. Então, você vai ter aqui, essa já seria uma proteção já em média tensão. Isso já seriam umas proteções um tanto quanto básicas, porque é uma microgeração, tá? Até 75, tá bom? Então, você vai ter aqui essas proteções um tanto quanto básicas, mas já tem algumas proteções aqui, mas tudo isso em média tensão. Aqui é um disjuntor de média tensão, esse ponto aqui seria um disjuntor de média tensão. Aqui uma proteção indireta. Então, da mesma maneira, só que da baixa tensão, só que nesse caso em específico, nós vamos estar tratando com a média tensão. Então, nós temos uma rede de média tensão aqui, temos um seccionamento aqui, temos os elementos de medição indireta aqui, que seriam os elementos de medição para a concessionária. Então, nós temos aqui transformadores de potencial em paralelo, transformadores de corrente em série com o circuito, fazendo a medição. E nós temos aqui também outro elemento seccionável, né, uma seccionadora aqui de média tensão. Média tensão, pessoal, 15, 25 e 36 kV, as classes de tensão. 15 kV normalmente 11.4, 11.9, 13.2 e 13.8 kV. Essas são as tensões, vamos dizer assim, mais coloquiais de rede. Tem várias outras aí, mas as normatizadas mesmo são essas, tá? Isso para média tensão na classe de 15 kV. 25 kV, 23.1, 24.2 e 25. Tem alguns lugares aí que é 25.1, mas as três aí são as normatizadas. Média tensão também para 36 kV, 34,1 kV é a tensão normatizada de rede, tá? Então, nós temos essas proteções aí para essas três classes de tensão. Média tensão 15, 25 e 36 kV. Aqui nós temos as funções da tabela ANSI, nós vamos passar por elas, tá? Para a gente dar uma olhada. E aqui nós temos, então, um elemento seccionável, outro elemento seccionável, uma seccionadora, temos a medição indireta aqui e temos aqui também a proteção indireta. Anteriormente, essa aqui era a proteção direta, que era diretamente do barramento, o pessoal chamava vulgarmente de pica-pau. Hoje nós temos as proteções aí com relés microprocessados, são relés de uma conjuntura técnica. Hoje em dia, nós chegamos a um nível aí bem avançado em o que era antes. Hoje nós temos relés com interface, todos eles tratados no protocolo 61850 da IEC, onde você tem ali questões de protocolo de comunicação. Então, tem um mundo aí de possibilidades aí para você fazer interface com eles, tá?
Isso é uma norma que já existe já. Então, descendo aqui temos essa proteção indireta, vamos passar por essas funções ANSI, tá? Aqui temos o elemento de interrupção sob carga, que seria o disjuntor, né? Ele vai ser o que vai ser comandado pelo relé de proteção, que vai ter essas funções ANSI aqui, e vai recebendo informações dos TCs e TPs, o qual vai mandar abrir o disjuntor aqui para que possa fazer o seccionamento caso ocorra algum evento. Tá? E aqui já uma saída já para o transformador de carga mesmo, né? Então, esse transformador que vai pegar essas cargas que estão aqui. À direita aqui nós temos as placas solares que vão trabalhar em paralelo. Esse equipamento aqui, no caso, seria até 75 kW, porque as funções não são direcionais. Esse não é o nosso foco hoje. Nosso foco hoje é a proteção realmente com as proteções direcionais. Então, aqui nós temos proteções de corrente, que são as 50 a 51, e temos as proteções de tensão, que são 27, 47 e 59. O nosso caso é o caso onde nós vamos tratar com as funções, onde nós temos as funções direcionais. Então, o que são as funções direcionais? As funções direcionais são as funções onde nós vamos interpretar e vamos conseguir mensurar elas com base na nossa geração. Então, aqui da mesma maneira que vocês viram lá, tem um elemento, a rede de média tensão da companhia, que é a companhia no caso, o acessante, nós temos a seccionadora, temos a medição, nesse caso aqui já, pessoal, e não no anterior também, ou qualquer outro, esse medidor de energia aqui é um medidor bidirecional. Ele enxerga para os dois lados, então ele enxerga o que você vai estar com a demanda de entrada, então você vai estar consumindo realmente a sua demanda, e ele vai enxergar também o que você está devolvendo com a sua placa. Então, qual que é o fluxo aqui? O fluxo eu venho da rede, faço a minha medição aqui e vou para as minhas cargas. Só que quando as minhas placas solares estão aqui, elas estão em paralelo com o circuito. O que eu estiver consumindo na minha carga aqui, a minha carga vai consumir na hora, eu não vou consumir da rede. Caso ocorra um excesso, uma devolutiva, isso acontece muito em indústrias, quando você tem... normalmente a indústria trabalha de segunda a sexta e você tem uma placa solar lá. Tem uma usina de placas solares lá. E você, normalmente durante a semana, suponhamos hipoteticamente que a demanda, a demandada no consumo do cliente seja inferior ao que está sendo gerado pelas placas. Então, vai ser dividido. As placas vão gerar 100 kW e a sua demanda é 200. Então, você vai consumir 100 da sua placa e vai demandar 100 da central, da concessionária. Agora, imagine um final de semana, onde você vai ter você não vai precisar ter esses 200 kW sendo demandados, só que você tem a geração desses 100 kW das placas. Então, o que vai acontecer? Esse fluxo vai ocorrer, as placas vão estar ligadas lá, você vai ter os seus inversores funcionando, ele vai devolver, só que você não vai ter carga, que a sua carga vai ser mínima, então esse fluxo vai ter um retorno. Então, aí nós chegamos aqui no medidor, onde o que vai acontecer? Esse medidor vai interpretar isso. E ele vai fazer uma conta corrente ali, né? Entrou, saldo, subtrai, eu consumi mais, devolvi, então vai ter sempre essa conta corrente. Normalmente acontece sempre para dar um pagamento ou algo do tipo para que você seja executado pelo acessante. É muito raro onde você tem realmente a devolutiva, a não ser quando você entra em GD, que é geração distribuída mesmo, normalmente o pessoal vai lá para 5 mega, lá para cima, que aí realmente só devolve para a rede, só o consumo é muito baixo. Nós vamos chegar lá também. Tá? Então, nesse ponto aqui, pessoal, nós vamos começar a tratar especificamente da proteção em si mesmo, tá? A proteção com a tabela ANSI. Então, eu vou falando aqui, pessoal, tabela ANSI é um item de consulta pública, aí você pode ficar bem à vontade, eu tenho mais ou menos de cabeça aqui, já de tanto ver isso a gente acaba decorando, tá? Então, que quiserem consultar aí, fiquem à vontade, tá? Mas a tabela ANSI é um órgão internacional onde nos rege, né, como engenheiros eletricistas, onde um código numérico dita uma determinada função. Então, os relés de proteção, eles são determinados por função. As companhias exigem que seja colocado a função, e nós especificamos o relé de proteção, o qual vai fazer as proteções, com base nas funções. Então, você tem aqui, por exemplo, função 32, 81, 27, cada uma delas
tem uma nomenclatura e uma determinante. Qual que é a determinante, por exemplo, da 32? 32 é direcional de potência. É uma das funções mais importantes que tem na proteção, porque ela que vai direcionar a potência. Então, vou gerar lá 100 kW, 100 kW-pico com as minhas placas. Vai ser executado um estudo de seletividade. Esse estudo de seletividade vai ser submetido à concessionária. Todo acesso que é feito à concessionária, independente se é uma geração ou se é um consumidor cativo, todo ele, independente de qual seja, tem que existir, em média tensão, tem que existir um estudo de seletividade, que é um documento onde vai considerar as características técnicas da rede da companhia. Então, essas características técnicas da rede da companhia são os dados no ponto de entrega. No ponto de entrega é o poste, onde vai ser entregue a tensão em média tensão. Então, a acessada, no caso a companhia de energia elétrica, fornece dados daquele ponto de entrega, são impedâncias, correntes, e até mesmo os dados de retaguarda de proteção da companhia, da subestação deles, para que o seu estudo de seletividade esteja coordenado com as proteções dele. Por quê? A acessada, no caso a companhia, precisa garantir que o seu equipamento não esteja numa graduação que vá ocorrer um desligamento da subestação rebaixadora, no caso, a que vai alimentar o acessante, no caso, seja ele qual for, uma indústria ou uma usina de geração, tá? Então, o que o 32 faz? O 32 é um direcional de potência. No estudo de seletividade, tem que ser apresentado o quanto vai ser gerado de potência pico nas placas solares, o quanto vai ser gerado, e quem vai determinar esse strike, esse desliga, ou trip, como nós conhecemos, para uma potência excedente, vai ser a função 32. Então, quando nós entramos na função 32, nós voltamos lá naquele ponto atrás onde eu falei que você está gerando 100 kW e a sua demanda é 200. Ok, é um dia de semana, a sua fábrica está produzindo, a fábrica do acessante lá está produzindo, e você está gerando 100 kW, você está consumindo esses 100 kW, está demandando esses 100 kW, e está pegando mais 100 kW da rede lá. E você informa para a companhia que os 100 kW é o máximo que suas placas podem gerar. Quando a parametrização do relé de proteção em relação à função 32, a grande maioria, eu desconheço uma que não diga dessa maneira, ela aceita que você coloque na função 32 100 kW mais 5%. Então, você pode colocar ali mais 5% em cima dos 100 kW, por quê? Aí entra no final de semana, lá, supomos hipoteticamente que a empresa não trabalha aos finais de semana, e você está devolvendo esses 100 kW para a rede. Se passar dos 105%, dos 105% ali, dos 5% a mais dos 100 kW, a função 32, que é o direcional de potência, então você está devolvendo para a rede mais do que você falou que ia devolver. A sua usina está produzindo mais do que ela está produzindo. Então, ela produziu mais que 100 kW, você tem um range ali de 5% a mais. Produziu mais que esses 5%, o 32 vai mandar abrir o disjuntor. Quando abre o disjuntor, quando ele desliga, quando há o evento de trip, os inversores são automaticamente desligados, para que você possa fazer as suas verificações ali. Isso pode ser duas coisas. Ou o que está sendo gerado é mais do que a sua usina realmente produz, ou a sua usina aconteceu algum defeito, um inversor está desbalanceado, algo do tipo, e ele começou a injetar mais do que deveria. Então, essa é uma função de proteção. Então, proteção para a companhia, para que ele não devolva mais do que você gerou, e uma proteção para você também, caso ocorra algum evento nos seus equipamentos de geração, tá? Então, essa é a função 32, direcional de potência, tabela ANSI, pessoal. Pessoal da tabela ANSI, eu deixei meus contatos aí, tá, pessoal? E-mail e telefone celular. Precisou? Fiquem à vontade. Eu sou um pouco meio atarefado durante o dia, mas vão me mandando e-mails ou quiserem me mandar uma mensagem também, tem o meu celular aí também. Fiquem à vontade, vai ser um prazer ajudar vocês aí no que for a necessidade de vocês, tá? Então, 32, pessoal,
é essa função de direcional de potência. Talvez a função mais determinante para a geração por conta de causar um strike, ter um strike no direcional de potência realmente. Então, para a companhia é muito importante, para você também, o acessante também muito, tá? Então, essa é a função 32. Partindo para a próxima função 81. 81, pessoal, é a função de frequência. Então, tabela ANSI da mesma maneira, precisou, me manda um e-mail, eu mando para vocês, mas sai na internet, aí vocês acham várias, aí tá ANSI, ANSI, ANSI é uma tabela internacional, tá? Então, super divulgada, aí vocês vão ter vários acessos a ela, tá? Então, a função 81 é a função de frequência. Então, para geração, uma coisa muito importante é você garantir para a acessada, a companhia, no caso, que a acessante vai estar na mesma frequência. No nosso caso, 60 Hz. Então, você tem um range para mais e para menos. Então, você consegue colocar ali, normalmente, pessoal, que as companhias pedem aí, cada uma tem as suas particularidades, mas normalmente que as companhias pedem aí, é que para cima, mais 5%, para baixo, menos 5%. Tem algumas que pedem bem justo ali dos 60, então tem 60 Hz ali, você consegue colocar um pouco, 5% para cima ou 5% para baixo. Tem algumas que pedem que você coloque 61 Hz para cima e 59 Hz para baixo. Então, o que acontece com isso? A nossa frequência de base é 60 Hz, é o que vai estar vindo na rede, é os 60 Hz. A companhia quer que você garanta que os 60 Hz vão estar realmente na rede, e ela fala para você que a sua geração pode variar a frequência um pouco para cima ou um pouco para baixo. Então, a 81 vai ser muito comum vocês verificarem ela como 81O ou U, de under e over, para cima e para baixo. Então, eles usam muito essa terminologia, mais por conta dos Elecel da Schweitzer, que eles usam muito 81O e U. Então, eles acabaram tratando isso de uma forma tratando com uma linguagem meio coloquial, né? Então, você tem 81O e 81U. Então, temos ali a frequência para cima e para baixo, tá? Então, temos essa frequência. A função, eu acho muito pouco essas frequências, acho que é bom para, principalmente, quem vai fazer implantação, tomar um pouco de cuidado com essas frequências aí, principalmente se não dá para variar muito a frequência para cima nem para baixo, algumas companhias pedem que fique muito justo, tentar jogar no limite do tempo ali, tanto para cima quanto para baixo, tanto para over quanto para under, porque dessa maneira você tenta ficar um pouco menos sensível de disjuntor. Todas essas funções, pessoas que estão esboçadas aí, 32, 81, 27, todas essas coisas vão passar por elas aí, todas elas vão causar o elemento de trip no disjuntor de média tensão. Todas elas são elementos de proteção. Todas elas vão causar o desligamento do disjuntor, a abertura do disjuntor, tá? Então, no 81 aí, a frequência da rede, até por conta de experiência mesmo, dessas visitações em rede aí, eu já pude verificar que a frequência de rede é um elemento muito suscetível a eventos de anomalia. Então, é muito raro você pegar uma rede ali que você consiga ter esses 60 Hz ali por um bom tempo ali bem fixos ali. Então, essa é uma função que tem que tomar um pouco de cuidado com ela, principalmente na hora da parametrização, porque ela vai causar desligamento se deixar muito justo. O pessoal normalmente trata isso aí em elemento de semiciclo de senoide ali, então coloca ali 6 ciclos de senoide ali, uns 100 milissegundos ali, é um evento mais rápido que um piscar de olhos ali, e a frequência varia mesmo, ela é frequência, né? Ela varia, ela tem uma variação mesmo, né? Então não tem jeito ali, então tomar um pouquinho de cuidado com ela, tá? Então essa foi a proteção 81 tabela ANSI, proteções de frequência, pessoal, tá? Proteções de frequência. Próxima função 27. 27 é subtensão, pessoal. 27 é subtensão. A grande maioria das companhias aí, você vai ter isso aí como normatizado também, menos 15%. Então, tenho lá 13,8. 13,8. Como que eu vou fazer? 13,8. Eu preciso garantir que uma tensão inferior a 13,8 e o range que eu tenho como aceitável, que ele seja, que ele desligue o meu equipamento. Por quê?
num afundamento de tensão, é lei de Ohm, é inversamente proporcional. A tensão afundou, a frequência aumenta, a corrente aumenta. Então, é inversamente proporcional. Então, quando você tem um afundamento de tensão, é muito perigoso, principalmente para motores, elementos que tenham máquinas girantes como um todo, é muito prejudicial. A função 27 e a 59 que vamos chegar um pouco mais à frente. Mas a 27, principalmente, se ela ficar num desbalanço, você vai ter ali grandes consequências, né? Você vai ter eu tenho um afundamento de tensão em uma das fases somente, a corrente vai aumentar, principalmente uma máquina girante, é bem complexo. Então, é uma proteção de subtensão, afundamento de tensão. Então, suponhando hipoteticamente numa rede de 15 kV, que nós estejamos trabalhando numa tensão de 13.800 volts. Quando nós estamos nessa nós estamos nessa proteção 27 e trabalhando numa rede de 13.800 volts, a grande o que nós tratamos como praxe aí é menos 10%, pelo menos. Alguns, isso sendo conservador. 15%, quem quiser trabalhar com 15% também tem algumas companhias que aceitam, mas 10% seria uma proteção bem conservadora ali para que você evite realmente ter muitos afundamentos ali, você consiga garantir uma longevidade das proteções. Isso vai garantir também as proteções com inversor de frequência, tá, pessoal? Porque quando você tem um afundamento de tensão, você vai aumentar as correntes também lá no inversor. O inversor já tem essas proteções também, tá, pessoal? Então, assim, todas as proteções que vocês estão vendo aqui na média tensão, a grande maioria delas estão disponíveis nos inversores de frequência. Gera, vai para o inversor de frequência, o inversor faz ali as suas retificações ali e manda para a rede. Ela tem essas proteções, tanto que quando há um afundamento de tensão, o inversor de frequência vai desligar. Não teve um afundamento de tensão, ele desliga realmente, afundou a tensão, ele desliga porque ele não tem um paralelo de rede ali para ele. Então, ele vai desligar realmente, abre o circuito, interrompe-se a geração e dessa maneira segue-se a produção, tá? Então, o que acontece? Quando você tem esse afundamento de tensão, esse 27, o disjuntor, a menos 10%, tem o 13.800 volts, vou tirar 10%, 12.000, fiz aqui rapidamente, 12.420 volts ali, chegou a essa tensão de 12.420 volts e um tempo que há determinado, normalmente é um tempo de pelo menos 4 segundos ali, então chegou a essa tensão de 12.420 volts, passou um tempo a mais de 4 segundos, que é o que normalmente nós utilizamos, ele vai abrir o circuito também. Dessa maneira, vai desligar o disjuntor de média tensão. Desligando o disjuntor de média tensão é para que o elemento do inversor desligue também. Então, estamos tudo correto, tudo certinho, vai desligar também, tá? Pessoal, tudo que eu estou falando aqui é proteção. Toda a proteção é baseada em abertura de circuito, desligamento, tá? Então, essa é a função 27, função de subtensão, ok? Então, um afundamento de tensão. Ok, passamos por ela, vamos para a função 47. 47 bem simples, tá, pessoal? 47 é inversão de fase. Então, tabelando-se da mesma maneira, função 27, inversão de fase. Essa função é muito utilizada, principalmente quando há manobras na rede. Por quê? Nós estamos pegando um elemento aqui, esse elemento aqui, o disjuntor de média tensão, ele pode estar ligado em qualquer momento. O inversor de frequência não pode estar ligado em qualquer momento. Ele só vai estar ligado ao inversor de frequência quando eu estiver presença de tensão na rede. Então, quando o meu disjuntor de média tensão esteja ligado. Essa função 47 é muito utilizada no startup inicial da subestação. Então, vamos fazer um startup inicial, vamos colocar lá uma planta solar para rodar, e essa função 47 aqui vai verificar via senoide, então ele vê angulação de fase mesmo, a defasagem entre as fases mesmo, faz uma sequência vetorial ali, e ele vai verificar se as 3 fases que estão entrando da rede com base em transformadores de potencial ali, ele vai verificar se essas angulações estão na sequência correta. Então, ABC, tem a sequência inversa ACB, mas no nosso caso aqui, ABC que seria a sequência correta. Então, estando nessa sequência correta, essa proteção não atua. Não estando a sequência correta, há a obrigatoriedade da inversão das fases. Então, quando há essa inversão de fase,
ele automaticamente libera a função 47 e você não vai ter problemas para a execução da manobra de start do disjuntor de média tensão. Então, essa função é importante no start e caso ocorra há uma mudança muito grande aí de redes, principalmente com o advento das placas solares aí, da geração ser a necessidade de implementação de rede, recabeamento, então você precisa repotencializar a rede, às vezes você pega cabos muito finos na rede, cabos que são de bitolas muito baixas, você precisa repotencializar ela, aumentar a bitola realmente, redimensionar, então eles estão usando muito aquelas redes compactas. Então, o que vai ajudar essa função 47? Suponhamos hipoteticamente que a companhia fez uma intervenção na rede, e essa função, e eles inverteram um cabo lá, por algum motivo. Para que não haja um dano, interno às suas cargas, a função 47 vai atuar. Então, você já vai verificar que ocorreu algum evento na rede, que é um evento pouco comum, tá, pessoal? Normalmente eles fazem certinho, não há problema nenhum, tá? Então, a função 47, inversão de fase, tá legal, pessoal? Então, muito utilizada no start ou quando há alguma intervenção na rede da companhia, tá? Então, você muito provavelmente vai mexer muito pouco o acessante vai mexer muito pouco na companhia dele, na cabine dele. Normalmente acontece nesses eventos, tá? Então, função 47, tabela ANSI, inversão de fase, tá? Função 59, pessoal, 59, tabela ANSI, função 59. Função 59 é sobretensão, uma elevação de tensão. Uma elevação de tensão você tendo uma sobretensão. Essa daqui, algumas pessoas gostam de serem um pouco mais conservadores, eu gosto de ser bem conservador nela, tá? Então, 59 mais 10%, vai colocar ali 13,8 mais 10%, então você vai ter um acréscimo ali, 14 mil e alguma coisa ali, 15 mil volts, então você vai ter ali a sobretensão e você tem um range de tempo. Eu normalmente deixo 1 segundo. Para quê? Para que qualquer evento de sobretensão, que é um evento muito danoso, esse é mais danoso do que a 27, porque a 27 ela ainda pode ser gradual ou um afundamento total. Então, ele vai fazer o corte. Na função 59, não, ele está injetando mais do que deveria. Então, você tem aí questões aí onde tem que ser observadas. Você tem questões de isolação. Cabo, por exemplo, tem isolação. O próprio disjuntor de média tensão tem isolação. Pega um disjuntor para 15 kV, a classe de tensão dele é 17,5 kV. Então, ele suporta tudo dali para baixo. Imagina que passe desses 17.000 kV. Então, você começa a ter ali danos circunstanciais às resistências, às isolações elétricas mesmo, dos componentes, sejam eles quais forem. Então, passou dessa isolação, você vai começar. Lógico que você tem um gap a mais ali, mas você sempre vai ter questões nesse sentido, tá? Então, função 59, nós temos essa a sobretensão, tá? Então, temos ali, eu gosto de deixar 1 segundo somente para não ter problemas, tá? A função 59N é a função de sobretensão de neutro, principalmente para a geração, onde você vai ter questões ali de conexões estrela, delta estrela, você vai ter a 59N, a questão da sobretensão de neutro. Então, para que você evite, na conexão de geração que você tem algum problema, principalmente com a 59N, você vai ter ali uma proteção de sobretensão de neutro. Então, ele vai pegar um sistema de soma zero ali entre as 3 fases ali e vai simular o neutro. Em média tensão não tem neutro. Média tensão, o neutro que tem é simulado, tá? Então, essas são as primeiras proteções que nós temos aqui, tá, pessoal? Pulando aqui, pessoal, para a proteção de 50 e 51, essas são as mais comuns, tá, pessoal? 50, 51 e 50, 51N são elementos de proteção base para a grande maioria das usinas de proteção, tá? Há um advento agora de um relé de um fabricante chamado Pextron, que é o relé 6100. Esse relé trata dessas funções de uma forma diferente. Ele não pede essas funções 50, 51 e 50, 51N. Ele pede somente as proteções 2 vezes a 32 e 2 vezes a função 67 que nós temos aqui. Então, ele olha para a carga e para a geração. Tanto a 32 tem 2 vezes a função, então é 32,1 e 32,2,
e a 671 e 672. E essas funções não existem, 5051 e 5051N, tá? Então, mas vou dizer para vocês aí que 99% dos relés que tem a nível de Brasil aí tem essas funções até como elemento base. Proteções básicas aí onde você não tem geração, você tem essas proteções aqui, 5051 e 5051N, tá? Então, tendo essas funções aqui, tá? Você vai ter aqui a 5051, a 5051N, 50 elemento instantâneo e 51 elemento temporizado. Elemento instantâneo para partida, elemento temporizado para trabalho. Então, tem lá, isso aqui eu vou passar bem rápido, que é bem simples, tá? Vocês vão ver isso aqui, muita gente falando sobre isso, tá? Mas a 51 você vai trabalhar com corrente de trabalho realmente. Tem lá a minha geração de 100 kW, tem um transformador lá de 500 kW, ok, vou ter lá em 3.8, vou ter 20 amperes. Então, eu vou determinar que essa função 51 aqui tenha como máxima corrente de trabalho temporizada 20 amperes. E, normalmente, 10 vezes a nominal, a 50 aqui, nós vamos ter aqui 200 amperes de corrente de magnetização. Quando há o primeiro start do transformador, ele tem uma corrente que normalmente tende ao infinito ali, mas não vai ao infinito, ele dá alguma coisa próxima a 10 vezes a nominal ali. Então, você vai deixar essa função 50 com 10 vezes a nominal. Isso tudo vale para 50, 51N, por via de regra, 1/3. Então, 20 amperes aqui, você vai ter aqui aproximadamente 7 amperes na 51N, e vai ter a mesma coisa vezes 10 aqui na 50N, tá, pessoal? Então, essas são as proteções básicas de corrente. Esse vocês acham, muita gente falando sobre isso, é bem bacana, tá? A função 67 aqui relacionada às placas solares, tá? Então, na função 67, é o direcional de corrente. Então, ela trabalha muito em paralelo, muito correlata, mas não é a mesma função, em relação à função 32. Só que aqui na 67, você vai ver corrente, o direcional de corrente. Então, o que a sua usina está injetando de volta na rede, ela vai medir em corrente. Aqui mede-se em potência, na 32, é que nós medimos amperes mesmo, tá? Na função 67, tá? Então, essa é a medição em relação a 67, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, um elemento de proteção base. Algumas concessionárias pedem um pouco mais, mas isso é como elemento de proteção base, tá? Então, esse elemento de proteção base aqui, todos eles direcionados ao disjuntor de média tensão, com a sua rede em paralelo com a sua carga e, em alguns momentos, obviamente, devolvendo para a sua acessada, no caso, a companhia de energia elétrica, tá? Eu trouxe, tem mais exemplos aqui, tá, pessoal? Aqui nós temos exemplos de transformadores e elevadores, todos eles são baseados exatamente na mesma premissa, né? A proteção baseada no disjuntor de média tensão. Aqui já baixa tensão já, tá? Então, aqui, pessoal, nós vimos essas questões. Eu tomei cuidado, pessoal, de trazer documentos que são documentos de companhias onde vocês podem até consultar, tá? Para que realmente fique algo que seja usável, que tenha uma usabilidade no dia a dia mesmo, tá? Então, nós passamos por aqui, tá? Temos aqui outra companhia também, que é a CEMIG também, tá? Que traz também exatamente o que eu falei para vocês, um diagrama de blocos aqui, vocês conseguem verificar aqui que você vai ter aqui. Eu trouxe só para vocês verificarem. Esse aqui é só para a gente dar uma olhada mesmo, como que é o organograma da coisa, né? Então, você tem a subestação aqui da companhia, né? Você tem todos os elementos de proteção. Essas subestações normalmente é aquelas de rua, onde ficam em terrenos que abastecem normalmente grande parte de um bairro, ou às vezes até uma cidade, dependendo do porte da cidade. Você tem as questões de proteções, tudo isso aqui na rua, tá? E aí você tem aqui a CEMIG, né? Que seria a acessada, né? E você tem o acessante, né? O acessante é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Vai ter um elemento de conexão aqui, a medição, os transformadores de potencial, toda a questão de rebaixamento e a geração por si, tá? Trouxe aqui só para vocês darem uma olhada só como que é o fluxo da coisa aqui, mas a proteção se dá sempre aqui. Para nós, média tensão, no que nós estamos tratando hoje, é que se dá sempre no disjuntor de média tensão. Vou mostrar depois uma cela para vocês desse equipamento aqui, para vocês verem. Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu deixei uma foto separada aqui. Isso aqui é uma cela, pessoal. Para vocês verem, essa é uma cela de proteção, onde você vai ter. Esse aqui, pessoal, é um relé de proteção. Aquelas funções que nós estávamos falando lá, todas elas estão nesse cara aqui. É um relé microprocessado,
fazendo uma analogia bem simples aí, isso aqui é uma CPU de um computador, tá? E o disjuntor de média tensão é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um disjuntor de média tensão. Então, na parte posterior aqui do equipamento aqui, depois eu vou mostrar para vocês também, tem os elementos transformadores de corrente, transformadores de potencial. É esse o elemento que vai fazer a secção do circuito, vai fazer o seccionamento do circuito, a abertura sob carga. Nós temos aqui, eu falei para vocês que tinha um elemento de seccionamento, se vocês verificarem aqui, essa é uma usina solar, inclusive eu a visitei, fui eu mesmo que tirei essa foto no Gama, em Brasília. Então, eles fizeram essa cabine de alvenaria, tá? Então, aqui nós temos os barramentos, esses são barramentos vergalhões de cobre. Aqui, né, especificamente nessa cabine, a tensão primária era 13,8. Então, à direita aqui da foto, era a cabine de medição, onde a companhia coloca os elementos de medição, TC, TP e o medidor dela. Então, toda a medição dela é indireta. Vindo do elemento de medição, você tem as buchas de passagem aqui, tem uma chave seccionadora. Essa aqui, no caso, é uma chave seccionadora, abertura sob carga. Tá? Então, é para você fazer o seccionamento do circuito, um seccionamento visual, inclusive ela está até aberta aqui, tá? A secção. Tem algumas companhias até que tratam esse elemento aqui como DSV. Quem for fazer estudos aí, ou algo do tipo, vai começar a encontrar muito, principalmente nas companhias mais ao norte do país, eles colocam nas normas dele lá, uma nomenclatura que é a DSV, que seria dispositivo de seccionamento visual, que nada mais é que uma seccionadora. Vai conseguir verificar aqui, consegue verificar que as lâminas estão abertas, que o seccionamento ocorreu, ok? Então, daqui saiu essas lâminas, veio para essa parte posterior aqui do equipamento, o equipamento está montado aqui. Aqui atrás nós temos transformadores de corrente e transformadores de potencial. Os transformadores de corrente responsáveis por fazer as leituras de corrente, a interpretação dos valores, né, das correntes, e os transformadores de potencial responsáveis por rebaixar normalmente 13.800 volts, nesse caso aqui para 220 ou 110, tanto para a alimentação do conjunto, quanto para as informações de tensão referente ao que o relé de proteção vai precisar. Ele vai precisar fazer uma relação tensão-corrente para conseguir todas as outras grandezas elétricas. Fez isso, ele entrou aqui, o barramento, você vai verificar que ele sai nessa parte inferior aqui. Saiu aqui, ele vai para essas outras buchas e vai para baixo, do lado aqui já o transformador. Então, esse fluxo pode correr da seguinte maneira, pessoal. O fluxo vem, quando você está consumindo, vem da companhia, desce, passa pelo seu elemento de proteção, está tudo ok, ele está estabelecido, está em nível alto, está fechado, ele vai liberar para que passe a tensão aqui e, consequentemente, alimente o seu transformador distribuidor. Ocorreu o inverso, eu estou gerando, eu tenho uma planta solar, ele está gerando. Nesse caso, dessa planta aqui em específico, eles são geração distribuída. Geração distribuída consome muito pouco, porque eles não têm carga lá. Então, ele devolve quase que 100% da carga dele ali, ele devolve. Então, em vez do fluxo estar vindo aqui da chave seccionadora, passando aqui, vindo para o disjuntor, e ele dando a possibilidade, o fluxo de potência vai ser devolvido. Então, você tem a tensão da companhia aqui, chegando, o seu equipamento está conectado, está em nível alto, e você está com o equipamento conectado à sua rede. Então, os seus inversores que vão estar à esquerda vão estar devolvendo potência, que vai ter um fluxo de potência retornando. Aí nós entramos na função 3267, que são funções direcionais, que esse relé, por exemplo, abrange. Então, você vai ter o fluxo de potência ali sendo devolvido para a rede, tá? Então, você vai ter esse fluxo sendo devolvido, tá? Então, essa aqui é a planta, tá, pessoal? Tem uma foto aqui bem bacana, que eu acho que dá para ver. Essa planta aqui, tá? É uma planta é uma geração distribuída, se eu não me engano, eles tinham lá, acho que 4,2 mega, acho que era uma coisa assim, não lembro quanto que era a potência deles, mas era uma potência circunstancial. Eu tirei essa foto de um ponto que tinha lá. Eu já vi várias plantas dessas, tá, pessoal? Temos vários modelos, mas gerou nessas plantas, tem os inversores de frequência, abaixo do track aqui, ou os tracks aqui, que são os suportes das placas, ou em alguma casa específica, fez essa geração, eles fazem as conexões com o disjuntor, com o transformador de média tensão, né, que é o rebaixador, que vai estar à esquerda aqui, tá? Então, fez essa conexão, ele vai fazer, a geração ocorre nesse ponto, ele vai fazer a devolutiva, tá?
Esses tracks aqui, pessoal, dessas placas, eles são tracks fixos. Então, normalmente, eles acham um ponto lá em relação ao hemisfério norte, lá acham um ponto melhor geograficamente, né, que ele vai ficar posicionado em relação ao ponto norte, e ele vai ficar fixo aqui. Tem tracks desses que são tracks móveis, então eles colocam ele, as placas se movimentam mesmo. O pessoal brinca com o girassol, né? De manhã ele está virado para o leste, e à tarde ele vai até o oeste lá acompanhando o sol todo dia. Então, nessas plantas normalmente tem uma carga um pouco maior. Por quê? Porque esse track aqui movimenta mesmo, né? Então ele não fica nessa posição estática que ele está aqui. Ele começa de manhã olhando com 100% da inclinação em relação ao sol e vai terminar no final da tarde também exatamente da mesma maneira, tá, pessoal? Então, essas fotos mais só para ilustrar para vocês mesmo, quem nunca viu uma planta de perto assim, pode ver aqui agora, tá? Então, essa realmente é uma geração fidedigna, tá? Aqui nós já entramos, lá nós falamos, pessoal, naquelas fotos que eu mostrei para vocês lá, nós entramos numa cabine de alvenaria. Um advento muito grande que é utilizado muito em plantas solares hoje para fazer essas proteções são os cubículos blindados hoje, que já são referência aí. Por quê? O cubículo blindado, tal como vocês estão vendo aqui agora, é um elemento onde você corre uma obra em paralelo com a rede, com o processo de montagem de uma planta solar, por exemplo. Esse equipamento é montado em um parque fabril, e esse parque fabril não precisa necessariamente que a obra onde está sendo executada a planta solar seja executada. Então, trouxe aqui para ilustrar para vocês também, tá, pessoal? A questão aqui é uma entrada, tá? Isso aqui tudo seria construído em alvenaria. Então, você teria que ter uma baia de proteção aqui para você poder fazer essa entrada, uma baia de entrada e uma baia de proteção aqui. Essa aqui, no caso, é a entrada, essa aqui é a proteção. Eu tenho uma outra aqui, deixa eu mostrar, acho que a outra é melhor para vocês verem. Essa daqui, ó. Essa daqui é melhor para vocês verem. Essa daqui já é uma cabine. Naquele ponto que eu mostrei para vocês, naquela foto que eu mostrei anterior, onde tinha o disjuntor de média tensão, lá você tem o equipamento selado numa baia de alvenaria. Então, você precisa realmente edifica realmente a alvenaria, e nessa edificação de alvenaria, todos esses componentes aqui, guardadas as devidas proporções, óbvio, são montados em parede, um cavalete de cantoneiras, que será executado ali conforme um determinado padrão. Então, tudo isso é edificado em alvenaria. Quando você entra nessa questão aqui da cabine blindada, você monta essa cabine, nesse caso aqui específico, é uma cabine de uso ao tempo, eu estou com ela com as tampas abertas aqui. Você leva ela até o ponto onde vai ser, por exemplo, a usina fotovoltaica, você vai pousar ela lá em um piso de concreto. Vai se fazer as entradas de cabo nesse ponto, aqui são as entradas de cabo, e aqui são as saídas de cabo de média tensão. Perceba que todo o restante já está montado. Então, aqui você tem a baia de medição, então os cabos de média tensão vão entrar aqui da companhia. Esses espaços aqui determinados são para os medidores da companhia, então esse e esse. Aqui vão os TPs e aqui vão os TCs da companhia, tá? Essa aqui é a caixa de medição, quando nós estamos olhando ela de costas, tá? A frente, na verdade, é o outro lado. Eu vou mostrar para vocês também a frente, tá? Vamos ver. Aqui é a frente, ó. Então, essa aqui é a caixa da companhia. Aqui, o que abriga? Abriga o medidor da companhia e os componentes da companhia. Então, às vezes coloca um modem, ou coloca algum comunicador, GPRS ou alguma coisa do tipo. Então, fez a entrada de cabos nesse ponto. Deixa eu maximizar a tela aqui, que tá pequeno. Então, nesse ponto aqui, você tem a entrada e medição. Então, você vai fazer a entrada e medição aqui. Vai fazer os elementos indiretos aqui para fazer a medição da companhia, que é essa caixa. E aqui você tem, ó, da mesma maneira, ó. Lembra que eu falei que tinha uma bucha de passagem lá, que a bucha é um pouquinho diferente, faz a transição, mas aqui nós temos, ó, uma chave seccionadora, ela aqui já é um elemento já com a secção executada, né? Ela está em nível alto, está fechada, não está aberta igual aquela outra, tá? Nós temos aqui os transformadores de corrente e os transformadores de potencial. Transformadores de corrente em série com circuito e os transformadores de potencial. E o elemento de manobra, ou disjuntor de média tensão. Tá? Nessa outra foto que você já viu. Tudo isso é um elemento, como você vai encontrar ela para manobra. Então, um elemento blindado vai chegar aqui na frente, você vai ter o relé de proteção,
tem esse disjuntor aqui, a única manobra que você consegue, o único acesso que você consegue quando ela está fechada, quando ele está em operação, é por esse ponto. Todas as outras portas são fechadas e lacradas, tá? Então você consegue fazer toda a atuação de liga e desliga aqui, se quiser fazê-la de forma manual ou automática, tá? Então, nesse caso específico aqui, nós temos uma cabine primária, tá? Para fazer esse elemento de proteção. O que isso tem a ver com a proteção que nós estamos falando? Eu trouxe isso para ilustrar como que se dá a proteção, porque nós falamos em tabela ANSI, falamos em proteção, falamos em funções, falamos em tudo isso. Tudo isso é processado nesse cara aqui, no relé de proteção, tudo isso é processado no elemento, que é o relé de proteção aqui. Esse relé de proteção tem um comando elétrico aqui que é interligado com esse disjuntor de média tensão. O disjuntor de média tensão, diferentemente de disjuntores de baixa tensão ou de caixa moldada, ou algo do tipo, que faz uma interrupção baseada na corrente. Então, eu tenho um disjuntor lá na minha residência lá de 30 amperes, lá, 32 amperes lá. E essa corrente passou desses 32 amperes. Ele vai fazer o quê? Ele tem um elemento bimetálico lá dentro, que seja termo ou termomagnético, que ele vai fazer a atuação do disjuntor, ele vai fazer ele abrir de forma autônoma. Isso acontece para mini disjuntores de caixa moldada, que são elementos de manobra que executam a manobra dessa maneira. Na média tensão é diferente. A média tensão ela trata de outra maneira. As proteções são baseadas em informações recebidas e demandadas. Então, o relé de proteção, no caso aqui a CPU, eu costumo brincar que ele é o cérebro da situação, e o disjuntor é o corpo junto com os TCs e os TPs. Então, ele processa a informação com base em parâmetros que são executados nele. Essas informações chegam até ele através dos transformadores de potencial e dos transformadores de corrente, que são esses caras aqui, tá? Transformadores de potencial, transformadores de corrente. Esse relé de proteção aqui processa a informação. Aquelas funções que nós falamos, 32, 67, 50, 51, 50, 51, ele processa essa informação. Como que ele processa a informação? É você que dá valores para ele, ele é setável. Você vai chegar lá e vai informar para ele qual que é a relação do TC, qual que é a relação do TP. Tem um TC lá de 200 para 5, esse TC vai ser direcionado a relação dele para o relé de proteção. Vai ser direcionado também o RTP, que é a relação do TP também. Para quê? Para que ele possa pegar esses valores, por quê? Esse TP aqui, pessoal, aqui nesse primário dele aqui, ó, aqui, nesses pontos aqui, ele tem 13.800 volts. Então, eu não posso chegar com essa tensão naquele relé de proteção, porque não tem isolação suficiente. Então, o que acontece? É que ele pega essas tensões, através de bobinamentos, é que ele rebaixa essa tensão, rebaixa para quanto? 110 ou 220 que sai nesses cabos aqui. Essa tensão vai para o relé de proteção. Chega no relé de proteção, você tem ali que falar para ele, falar, ó, eu estou recebendo esses 220 volts, mas eu vou fazer aqui uma relação aqui com 13.8, então se eu pegar 13.8 para 220, vai dar 62 e alguma coisa. Então, eu vou colocar uma relação lá de 63. Então, ele vai pegar esses 220 volts aqui e vai calcular, fazer vezes 63 e vai encontrar a tensão primária. E aí, no relé de proteção lá, nesse relé de proteção aqui, pessoal, ele vai identificar no amperímetro voltímetro que tem na tela dele aqui, para você que, não que tem 220 volts, mas que tem os 13.800 volts, para você verificar realmente quanto que é a tensão primária que está chegando lá. Da mesma maneira, acontece com os transformadores de corrente. A corrente vai estar circulando aqui por ele, né? Ele é um TC, né? Então, você tem um barramento aqui passando por dentro, tem um toroide aqui que faz a leitura, que vai excitar o campo aqui. Então, você tem aqui o toroide circula, você tem um barramento aqui dentro, o barramento é seccionado, ele está em série com o circuito, então o barramento vai, passa, desce e volta, e vai para o disjuntor de média tensão. Aqui no secundário tem uma fiação, então ele vai pegar aqui uma corrente X aqui, seja ela qual for que estiver passando, e vai rebaixar. Esses TCs aqui normalmente para 5 e para 1. Então, 200 para 5 ou 200 para 1. Então, a cada 200 amperes que estiverem passando no primário, 200 amperes aqui no primário, ele vai estar saindo aqui ou 1 ampere ou 5 amperes. Então, eu tenho 190 amperes aqui, então tá bom, aqui eu vou ter 0,90 alguma coisa quando é 1 ampere secundário, ou 4 ponto alguma coisa quando é 5 amperes o secundário, tá? Para que serve toda essa informação, Leandro? Para que nós possamos pegar todas aquelas proteções em média tensão e para que nós possamos direcionar elas para o relé de proteção, e nós vamos dar valores para esse relé de proteção com base em estudo de seletividade. Esses valores vão ser de tensão, corrente, potência, frequência, qual for,
E todas essas grandezas vão ser, todas elas vão ser colhidas, todas elas vão, o relé vai usar como base de dados para fazer esse processamento os transformadores de corrente e os transformadores de potencial. Dessa maneira, ele vai garantir que caso algum valor seja rompido, seja ele para mais ou para menos, dependendo da função, esse cara aqui, o disjuntor de média tensão, vai abrir o circuito. Então, você vai seccionar o circuito aqui, ó. Abriu, cortou o circuito. Então, você não vai ter mais esse circuito ponderado nessa cabine, seja ela qual for. Se isso seja, pessoal, 15, 25 ou 36 kV, tá? Não tem mais... você não vai ter mais o circuito, ele vai seccionar realmente, tá, pessoal? Então, nós temos aqui essas... eu trouxe isso aqui para ilustrar para vocês, tá bom, pessoal? Para que vocês tenham realmente um panorama geral de como que se dá a proteção para cabines primárias, sejam elas cubículos, em cubículos blindados, ou sejam eles em alvenaria. Tudo aquilo que estava ali, eu vou mostrar novamente aqui para vocês, pessoal, só para que vocês tenham uma noção, mas tudo aquilo que estava ali está nesse cara aqui, né? Então, o disjuntor, você vai estar nesse cara aqui, tá? Então, esse aqui é uma cabine de alvenaria, você realmente edifica paredes, realmente, né? Edifica realmente a alvenaria, e na cubículo blindado, você faz tudo isso aqui, só que dentro de uma blindada. Tá bom, pessoal? Então, isso daqui, pessoal, eu trouxe para vocês tenham uma noção de como se dá a proteção para o elemento de desconexão, que é o disjuntor, né? Ele que vai desconectar a rede, né? Para o caso de uma usina de geração. Ok, pessoal? Então, esse aqui realmente é o elemento de conexão, tá? Nós temos aqui, ó, pessoal, eu trouxe para vocês também aqui, tá bom? Para que vocês vejam. Precisou, pessoal, desse material aqui, pessoal, eu trouxe um material todo que pode ser disponibilizado, tá, pessoal? Mas se precisou, me manda um e-mail, vai ser uma honra disponibilizar isso aqui para vocês. Tiveram dúvidas também, sobrou alguma coisa aí também, a gente vai conversando, tá? Tem dúvidas também, vai mandando no chat aí também, se tiver dúvidas também, para que a gente possa tentar esclarecer num tempo hábil, que não fique também maçante para ninguém também. O assunto é meio pesado também, né? Mas não fica um assunto maçante aí também, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui elementos de disjuntores, tá? Eu trabalho na empresa Média Tensão, tá, pessoal? Então, assim, basicamente nós desenvolvemos esses produtos para atender as mais variadas tipos de geração ou conexões, tá, pessoal? Eu prometi para vocês que eu ia mostrar um disjuntor, tá, pessoal? Aquela parte posterior, aquela foto que eu mostrei para vocês, pessoal, nós estamos olhando agora para as costas dela. Esse aqui é aquele cara que a gente estava olhando lá. Então, aqui você tem 3 transformadores de corrente e, nesse caso, 2 transformadores de potencial. Tudo isso já é interligado, já você faz a entrada aqui e faz a saída aqui, tá, pessoal? Isso aqui é para a cabine de alvenaria, esses 2 equipamentos aqui são para a cabine de alvenaria. Esse com TCs, esse com TCs e TPs e esse com TC somente, tá? Então, aqui, pessoal, trouxe para vocês mais para ilustrar, tá bom? Para vocês verificarem as proteções, nós temos até... Trouxe uns diagramas aqui também, tá? Então, aqui a acessada está aqui, nós temos as proteções, temos o disjuntor de média tensão. O relé de proteção com as funções ANSI, que está bem resumido, pode ser muito mais que essa. Tem essas informações de transformador de potencial e de TC aqui para o relé de proteção, e ele faz a manobra em cima do disjuntor. E aqui está a carga, tá bom? Aqui eu trouxe também, trouxe esse documento, justamente para que vocês vissem esse esboço aqui, tá? Como eu não tinha uma foto de uma cabine de alvenaria, acho que talvez... Eu nunca vi uma cabine que você conseguisse tirar uma foto dessa maneira como está esboçada no desenho. Porque normalmente é um corredor aqui na frente, você nunca consegue ter um panorama geral assim. Porque normalmente o corredor tem uma rota de fuga ali, é 1 metro ali, então você nunca vai ter ângulo de visão para poder pegar uma câmera e tirar uma foto. Pelo menos eu nunca consegui, acho que se alguém conseguir é porque o corredor é maior realmente. Mas como se trata de terreno, normalmente o pessoal faz ela no tamanho limite, tá? Então, esse aqui é um cubículo de alvenaria, tá, pessoal? Então, assim, nós temos aqui a entrada, tá? A entrada da companhia, tá bom? Nós temos aqui a medição. Então, a primeira baia aqui é a entrada, terminações, para-raio, tudo certinho, tá? Fez a transição aqui com o vergalhão de cobre, barra. Você vai ter o cavalete de medição da companhia. Esses 2 primeiros pontos aqui são sempre pontos que são isolados e lacrados pela companhia. Então, você constrói, edifica
coloca telas lá na frente, eles vão lá e bloqueiam, tal como tinha na foto também, tinha umas telas ali na frente do disjuntor que eu mostrei para vocês, eles colocam e lacram. Então, entrada, medição, TC e TP, e aí aqui você tem a outra baia de proteção. Daqui para frente, pessoal, já começa a ser mais responsabilidade do acessante, porque daqui para trás é a medição. Então, o acessante precisa fazer, porque a acessada vai usar isso daqui, a companhia vai usar isso daqui, mas depois eles lacram e aí é com eles e você só pode romper o lacre em manutenções. E ainda tem que comunicar depois. Então, aqui você tem o disjuntor de média tensão, tá, pessoal? Então, nessa baia que é o que interessa para a gente, as proteções, tá? Então, novamente, o elemento de seccionamento, tá? Está mostrando ele aqui aberto, né? O elemento aberto. Você vai ter aqui o relé de proteção, os elementos de comando elétrico, o disjuntor de média tensão, e na parte posterior você tem TCs e TPs. E aqui, eu trouxe esse desenho para a gente esboçar, aqui a gente tem aqui o transformador. Normalmente, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se você tem uma carga, a sua carga vai estar pendurada aqui. Em paralelo, naquele desenho que eu mostrei para vocês lá atrás, em paralelo com isso daqui, se você tem uma geração, vai estar vindo uma potência demandada lá, retornando aqui esse fluxo. Se você consumir com a sua carga, porque vai estar em paralelo, né? Então, você está consumindo com a sua carga, ok, não há problema. Não, você não está consumindo, então ele vai estar devolvendo aqui, esse fluxo vai estar ao reverso, ele vai voltar, o transformador vai elevar essa tensão, porque você vai estar gerando em baixa tensão. Coisa muito importante, pessoal, hoje em dia, por conta do advento desse sucesso todo da solar, você tem aí gerações aí em tensões em baixa tensão, 900 volts, já estamos falando até em 1.200 volts aí. Então, o mais comum que o pessoal tem utilizado é sempre subir a tensão a um nível alto. Então, quando você tem essa subida, você tem um transformador elevador. Se você tiver ele em paralelo com a sua rede, não há problema, mas normalmente você tem um transformador elevador. Então, coloca-se um transformador dedicado somente para a geração. Então, coloca lá 600 volts, para elevar de 600 volts para 380, para 13.800 volts, por exemplo. Nesse caso aqui que eu estou esboçando, seria como se você tivesse um paralelo. Aí seria, no caso, ali se você tivesse uma tensão em 380 ou 220 volts, tá? Aí você vai ter que seriam tensões comerciais ali, né? Para você estar trabalhando em paralelo. Tem outros que tem ali 440, 600 volts é uma tensão que está muito comum. Então, assim, vai ter um outro transformador elevador. Então, ocorre esse fluxo, ele faz o retorno aqui, o transformador eleva essa potência e ele devolve para a rede. Volta, passa pelo disjuntor, o seu relé vai estar parametrizado com as funções, você já fez essa integração, ele vai retornar. E essa baia de medição aqui vai fazer essa contabilidade, essa contabilização do que está entrando e do que está saindo. Dessa maneira, você vai ter ali o seu soma zero ali, ou o seu conta corrente ali, de quem paga mais ou paga menos, tá? Eu trouxe só mais para exemplificar mesmo as várias condições que tem, tá, pessoal? Eu espero não ter me delongado muito nos assuntos aí, tá, pessoal? É um tema bem extenso, eu quis trazer mais por conta da oportunidade que o pessoal da SEAG deu para a gente aí, tá? Eu gosto muito de retransmitir esse conhecimento, tá? Então, assim, eu quis trazer pelo menos uma sementinha para vocês, tá, pessoal? Vamos ver no futuro aí, talvez até uma nova oportunidade aí, a gente tentar abranger outros passos, estudo de seletividade, mais algumas coisas aí, para que a gente possa realmente trazer mais um pouco desse conhecimento, tá? Eu sempre fui muito ajudado, sempre tive muita ajuda de muitas pessoas ao longo da vida. O tema média tensão e proteção é um tema um tanto quanto maçante, mas é um tema que eu gosto muito. É um tema que você precisa realmente ali ter um embasamento ali, tá? Ter realmente um conhecimento de causa, e não é um tema muito difundido. Você percebe que há pouquíssimos e raríssimos cursos a nível de Brasil referente à média tensão, né? Então, a engenharia elétrica se aprende um conceito, né? A experiência mesmo de base mesmo é muito complexo, né? Até mesmo por conta das normatizações, cada um pensa de uma maneira, cada um faz de uma maneira, tá? Então, aí, agradecer de verdade vocês aí pelo o empenho de vocês de estarem comigo aqui até agora, tá? Espero que esse vídeo até o pessoal da SEAG grava aí, quem quiser fazer consulta dele no futuro, caso seja necessário, caso vocês achem necessário, fiquem à vontade, tá bom? Eu tô dando por encerrado agora aqui, tá, pessoal? Essa minha apresentação, tá? Até para não tomar muito mais o tempo de vocês também, eu tenho alguns compromissos também, tá?
e espero ter ajudado de alguma maneira, e que de alguma maneira isso possa chegar até vocês, que possa reverberar. Transmitam o que vocês têm aí, o conhecimento que vocês têm, que todo mundo tenha um conhecimento, e que nós possamos chegar lá na frente, lá, todos nós juntos, tá, pessoal? Devolvo a palavra para o pessoal da SEAG aí, para o nosso interlocutor aí, o nosso mestre de cerimônias aí. Ele vai fazer algumas considerações finais e aí no final nós nos despedimos aí. Não sei se alguém tiver alguma pergunta aí, fica à vontade, ok? Excelente, viu, Gerlânio? Eu gostaria de chamar todo mundo, dar uma salva de palmas para essa excelente palestra aí do Gerlânio, o engenheiro eletricista aí. Gerlânio, que palestra hoje, hein, querido? Meus parabéns, hein, cara? Você comentou, né, que tem muita informação e, assim, você tem essas informações para disponibilizar. Como que a gente consegue ter isso em mãos, cara? Você vai passar por e-mail, pode passar pelo WhatsApp também, ou ter alguma dúvida? Como é que o pessoal chama aí? No chat eu já tinha colocado, mas vou colocar novamente aqui de novo o meu e-mail e o meu telefone, tá? E quem quiser pode me solicitar, tá ok? Não, fechado. Cara, esse foi fantástico mesmo, né? E eu gosto de falar, o que estamos ouvindo em abundância e ainda não estudamos já está atrasado, né? Exatamente. Então aqui é bem legal. E assim, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui ainda, que a gente está à disposição, ou já chame, obviamente, o Gerlânio para ele ter mais informações também, né, querido? Fico também à disposição também, caso alguém queira fazer alguma conexão, estou à disposição. Bom, então, partindo para a segunda parte, né, da palestra, queria agradecer novamente a Media Kit e o Gerlânio aí para poder potencializar isso, né? E iremos passar agora algumas informações do CREA. Como o CREA capacita, que é o caminho para ampliar seu conhecimento, os desafios do profissional do futuro, passo a passo da atualização cadastral, o comitê gestor do programa CREA Mulher e a comemoração de 88 anos do CREA São Paulo. Até daqui a pouco, pessoal. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, no meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro.
Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração após graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto! Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o Estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro
hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos por oferecer mais segurança, mais conforto e mais trabalho, e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Acredito que eu encerrei com chaves de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do degrau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de um ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então o CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias. Bom, estamos para finalizar. Gerlânio, queria chamar você novamente para
falar uma consideração final. Você, o que você tem para falar aí, querido? Pode. Pessoal, eu sou um grande fã de esportes a motor, né? Então tenho isso já há um bom tempo já como uma ficção, né? Gosto muito de esportes a motor e eu gosto muito do nosso Ayrton Senna, né? Então, assim, tem uma frase dele que toca a minha vida já faz algum tempo já. Eu queria deixar ela só pra gente, só cada um faz o que quer com ela, eu fiz o que eu quis com ela, cada um faz o que quer com ela também, tá? Mas a frase é o seguinte, aspas aí pro Ayrton Senna: seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chegará lá. De alguma maneira você chegará lá. Eu acho muito bacana essa frase, leio muito ela de vez em quando, até para lembrar de algumas coisas. Mas agradeço até o pessoal da SEAG aí, o pessoal da Mediacom aí também, que nos auxiliou aí também. Agradeço a você, Ricardo, por ter sido cicerone aí nessa apresentação aí. Estou à disposição aí, a gente um pouquinho apertado aí, mas a gente vai tentando sempre abrir algumas exceções aí para que a gente possa contribuir um pouco. Espero que tenha sido esse meu papel aqui, tá? É um tema bem complexo mesmo, o que nós passamos aí foi uma pincelada de alguma coisa aí que a gente pode ver por aí, mas isso é um mar de coisas aí, né? Então, assim, espero ter ajudado de alguma maneira, tá, pessoal? Muito obrigado de verdade mesmo. Show de bola. Esse é o Gerlânio. Querido, muito prazer estar perto de você e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Bom, gostou dessas informações e quer saber mais? A gente tem um Instagram, é a SEAG_Hub, onde você vai ter informações dessa palestra e das próximas palestras também. Então, eu considero encerrado aqui. Agradeço demais pelo tempo de vocês, pelo tempo do Gerlânio, da Mídia Fitcom, de cada um de vocês que estão aqui presentes hoje. Uma excelente noite. Durmam pensando numa forma diferente, né? E é isso aí. Obrigado a todos. Até mais, pessoal. Valeu.